Curiosidades sobre a Igreja Católica que talvez você não saiba. A Igreja Católica é rica em doutrinas, mas também possui diversas curiosidades que muitas vezes passam despercebidas pelos fiéis católicos. Primeiro, atos de penitência. A Igreja incentiva os católicos a fazerem algum ato de penitência em todas as sextas-feiras do ano, não apenas na sexta-feira da Quaresma. As conferências episcopais de cada país fazem suas sugestões, mas a mais comum é a abstenção de carne. Segundo, consumo de peixe. Em matéria de abstenção de carne, o peixe não conta. Portanto, comer peixe é liberado para os católicos mesmo em dia de jejum e abstinência. Por outro lado, há pessoas que evitam nesses dias quaisquer alimentos derivados de animais, como leite e ovos, mas não há nenhuma restrição formal da Igreja a este respeito. Terceiro, isenção do jejum nas solenidades. Os fiéis ficam isentos de jejuar ou de abster-se nas solenidades. Mesmo na Quaresma, se a solenidade de São José cair em uma sexta-feira, não há obrigatoriedade de guardar jejum. Já os dias de festas litúrgicas não têm o mesmo peso dos dias de solenidade litúrgica. Por isso, prepare os peixes para a festa da Cátedra de São Pedro. Ficou curioso para saber a diferença entre as festas e as solenidades? Quando conhecemos melhor os detalhes da nossa liturgia, dá mais vontade de prestar atenção a ela, não dá? Quarto, indulgências. Cada pessoa só pode conseguir indulgências para ela mesma ou para a alma de alguma pessoa já falecida. Não podemos transferir indulgências para outras pessoas vivas. Quinto, doutoras da Igreja. Dos 35 doutores da Igreja, 4 são mulheres. Sexto, vestes litúrgicas e seus significados. Todas as vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos têm um significado específico. É por isso que, para citar um exemplo, a cásula, que simboliza o amor, é usada por cima da estola, que simboliza a autoridade. Afinal, por cima de tudo, o amor. Sétimo, existe um tempo mínimo de participação na missa. O tempo mínimo de participação na missa que a Igreja pede a todo católico equivale a mais ou menos 0,65% da nossa vida. Se formos à missa em todas as celebrações de preceito e apenas nelas, o nosso tempo total de missa ficará em torno de 57 horas por ano. Bem que poderíamos dar a Deus um pouco mais do que isso, não poderíamos? Oitavo, o que fazem com as palmas ou ramos do Domingo de Ramos? Em alguns países, as palmas ou ramos de oliveira usados no Domingo de Ramos são queimados para produzir cinzas da quarta-feira de cinzas. Já em outros países, as pessoas guardam os ramos abençoados em casa, como sacramentais, cujo caráter simbólico evoca a esperança, vitória e vida. Em várias regiões do Brasil, faz parte da piedade popular queimar esses ramos durante ocasiões de perigo, particularmente tempestades, para recordar a esperança na proteção de Deus. Nono, imagem do Santo Sudário de Turim. Nenhum cientista conseguiu apresentar uma explicação satisfatória para a origem da imagem estampada no tecido do Santo Sudário de Turim. A datação do sudário por carbono, que concluiu que a peça seria medieval e não do tempo de Cristo, é questionada inclusive por cientistas. Além disso, nem sequer a tecnologia do século XXI conseguiu produzir as peculiaridades únicas da imagem, tal como ela foi estampada inexplicadamente no tecido. Décimo, os livros rejeitados por Lutero.
Lutero só rejeitou os livros deuterocanônicos, depois que um adversário dele mostrou que o purgatório é um conceito bíblico, usando justamente um livro deuterocanônicos. Após este episódio, Lutero começou a excluir alguns livros da Bíblia, mas não conseguiu eliminar todos os que pretendia, como Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. 11º. Teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi concebida por um padre católico. 12º. Papas hereges. Pelo menos 3 papas foram hereges: Libério, Silvério, Honório I. Mas nenhum deles caiu em heresia durante o período de seu papado. 13º. Liturgia dominical. A primeira leitura nas missas de domingo é sempre escolhida com base na sua relação com o evangelho do dia. Já a segunda leitura não precisa ter necessariamente uma ligação direta com a primeira ou com o evangelho. 14º. A leitura do Catecismo da Igreja Católica em um ano. Se você lê 8 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica por dia, vai conseguir ler e refletir sobre o Catecismo inteiro antes do fim do ano. Que tal considerar esta dica como um desafio e começar hoje mesmo?